E agora nós voltamos para a nossa correção de português. Vocês fizeram as atividades da página 17 a 20, então agora nós vamos corrigir. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui as páginas de português que são da 17 a 20. Então, nós vamos ver o quê? Uma fábula. Vocês viram uma fábula. O rato do campo e o rato da cidade. Nós vemos os dois ratinhos aqui. Então, vamos à leitura desta fábula. Certo dia, um ratinho que vivia no campo convidou seu amigo que morava na cidade para ir visitá-lo. O ratinho da cidade, chegando à casa do amigo, achou a paisagem muito bonita, mas a casa era muito simples, assim como a comida. Para o jantar, teriam grãos de cevada e raízes. Coitado de você, amigo! Exclamou o ratinho da cidade. Leva uma vida de formiga. Venha para a cidade comigo e conhecerá o que é viver bem. O ratinho do campo concordou e arrumou suas coisas para partir com seu amigo para a cidade. Quando chegaram à casa, o ratinho do campo ficou admirado. Havia comida de todos os tipos sobre a mesa. E a despensa era ainda mais incrível. Cheia de queijos, mel, cereais, figos e tâmaras. Já iam se preparando para comer quando ouviram passos e precisaram correr para se esconder. Acharam um buraquinho na parede e entraram. O ratinho do campo estava muito assustado, mas seu amigo, achando que o acalmava, disse: Amigo, a vida aqui é assim mesmo. Você vai se acostumar. Quando perceberam que o lugar estava calmo novamente, decidiram sair para tentar comer. Mal haviam chegado até a comida quando entraram dois grandes gatos pela porta. E mais uma vez os ratinhos correram assustados para o buraco. Opa! O ratinho do campo, pálido e ofegante por causa do susto e da corrida, disse ao amigo: Olha, amigo, sua casa é realmente muito luxuosa. Tem do bom e do melhor, mas para mim não serve. Vou voltar para o campo, que lá não tenho muito, mas vivo em paz, sem sustos. Moral da história: mais vale uma vida modesta, com paz e sossego, que todo o luxo do mundo com perigos e preocupações. Esta foi mais uma fábula de Esopo, que foi recontada especialmente para este manual. Então, com base nisso, assim que a professora Fernanda terminou de contar a história, os alunos perceberam que as personagens também eram animais e que havia uma moral. Então, se tem animais e tem uma moral, que gênero textual possui essas características? Então, quem colocou que é uma fábula, com certeza acertou. A questão número 2, você já sabe que todo texto tem uma função, ou seja, tem uma finalidade. E o texto que você acabou de ler tem a função de quê? Informar o leitor sobre uma notícia? Está informando uma notícia? Não, Pro. Instrui sobre formas de acabar como ratos? Tem lá escrito como a gente vai acabar com aqueles ratos? Também não.
ensina algo ao leitor por meio de uma história? Sim! Comunica aos ratos que eles não são bem-vindos? Não! Então, a única frase correta é que no final do texto ele está ensinando algo. E ele ensina algo através da moral. Questão número 3. Como você já sabe, as fábulas são exemplos de textos narrativos e são escritas respeitando-se algumas características básicas, como o espaço, que é o local, o tempo, o enredo e os personagens. Então, vocês tinham que mostrar se vocês compreenderam tudo isso. Então, vamos ver se você acertou. Letrinha A. Onde acontece a história? Bem, a história começa no campo e termina na cidade. Então, a história acontece tanto no campo como na cidade, certo? Letra B. E quando acontece a história? Fala lá quando ela está acontecendo? Fala o tempo em que ela está acontecendo? Se é no presente, se foi no passado, em que época foi, se era verão, se era inverno. Não, não fala nada disso. Então, quando o tempo não aparece, a gente escreve que não é possível saber ou não é possível identificar. Letra C. Quem são os personagens? Quem colocou que os personagens são os 2 ratinhos e os 2 gatos, acertou, porque era o rato do campo, o rato da cidade e os 2 gatos que estavam atrás deles lá na cidade. E o enredo da história? Bem, o enredo da história é quando a gente faz um resumo do principal que acontece. Então, o que acontece? Um rato da cidade e um rato do campo, um vai visitar aonde o outro mora, o local de moradia dos outros. E aí eles percebem que nestes locais existem diferenças, certo? Lá no campo a vida é mais sossegada, mais tranquila, os ratinhos não sofrem tanto porque não tem animais atrás dele. Porém, eles não conseguem tantas diversidades de comida. Ao contrário do ratinho da cidade, que tem muita diversidade de comida, tem muito tipo de comida. Porém, tem o quê? A dificuldade de conseguir esta comida, porque sempre tem um gato que está prontos para atacar. Então, eles percebem as diferenças de um local para o outro. Continuando. Número 4. Nessa fábula, o que aconteceu aos ratinhos quando estavam na casa da cidade? Prontos para comerem muitas coisas gostosas. Então, quem escreveu que os ratinhos ouviram os passos dos gatos e precisaram sair correndo, está certo, né? Então, os ratinhos tiveram que fugir dos gatos, porque os ratinhos estavam indo para atacar a comida na mesa, mas apareceram 2 grandes gatos. Então, cada um formula sua resposta, desde que esteja de acordo com o que a Pro acabou de dizer, certo? A questão número 5. No final, o ratinho do campo achou a vida... No final, o ratinho do campo achou da vida do ratinho da cidade. O que ele achou da vida? Ele gostou? O que ele disse? O ratinho do campo disse que a vida do ratinho da cidade era o quê? Muito luxuosa, porém cheia de perigos, e que aqueles perigos não serviam para ele, porque ele tomou algum susto com o gato quando o gato foi atrás dele. Então ele preferia voltar para a cidade, para o campo. Questão número 6. O problema do rato do campo terminou quando ele fez o quê? Comeu a comida da casa? Escondeu-se dos gatos?
decidiu voltar para o campo ou descobriu a despensa da casa onde vivia o rato da cidade? O que você acha? Quem marcou que o problema do rato do campo acabou quando ele decidiu voltar para o campo foi a resposta correta. Ele cansou daquela vida de sustos. A número 7 era uma resposta individual. Vocês iriam explicar a mensagem do final do texto, conhecida como a moral da história. Então, nesse texto, nesta fábula, a moral traz uma lição, uma mensagem que serve para que o leitor pense sobre os acontecimentos da história, levando o ensinamento para a sua vida. Na história lida, a moral transmite a mensagem de que mais vale uma vida simples e tranquila do que uma vida de luxo cheia de perigos e preocupações. Então, você iria escrever o que você entendeu da moral da história. E aí a bolinha da número 7 era individual. E você concorda com a moral da história? Você acha que é isso mesmo? Sim ou não? E assim, a gente vai para a última página, onde nós temos o meu texto. Hora de vocês escreverem. Então, você gostou de ler a história sobre o ratinho do campo e o ratinho da cidade? Agora que você já sabe quais são as características de uma fábula e ela pode ser contada de maneiras diversas, você vai criar um novo final para a história. Então, você vai voltar lá na página 18 do seu manual, onde nós temos os 2 últimos parágrafos, e você vai reescrever os 2 últimos parágrafos. Você pode acrescentar alguma coisa na fala, você vai reescrever o final desta fábula, certo? E aí, a nossa amiga Marina dá uma dica: seja criativa. E aí, depois, o que você vai fazer? Quando você terminar de escrever o seu final de história, você vai tirar uma bela foto ou até mesmo pode gravar um vídeo lendo o final da sua história. Fica a seu critério. O importante é que a Pro precisa saber o que você escreveu, tá bom? Então, eu amo vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.